Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Nesses últimos tempos, as coisas parecem tão difíceis que tem hora que a gente pensa que Jesus ele não está do nosso lado, mas meu irmão, isso é um engano de Satanás. Jesus está sempre ao nosso lado. O Senhor prometeu que Ele estaria com nós até a consumação do século. Ele pagou alto preço para nos comprar como primícia. Só que, meus amados, até mesmo aqueles mais próximos de Jesus, parecia que para eles o Senhor estava longe, parecia que para eles a promessa ela não iria se cumprir. Só que o Senhor é a nossa justiça. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Então nós estaremos lendo a palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo de número 24, a palavra de Deus ela diz: vamos estar lendo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Oh, meus irmãos, já podemos ver que até mesmo os discípulos de Jesus, aqueles homens estavam tão tristes com tudo que havia acontecido, que eles acabaram se esquecendo da promessa de Jesus, ao qual disse para o discípulo dele que ele estaria no ventre da terra por 3 dias, e assim como Jona, ele ressuscitaria para que a gente tivesse a vida eterna, meus irmãos. Muitas vezes a gente acaba tirando o foco de Jesus, a gente acaba tirando o foco e esquecendo das promessas da palavra de Jesus. Mas Deus ele não mente, Deus ele prometeu que ele não manteria o seu servo Jesus, ele não manteria o seu santo, o seu filho morto, mas que ele o ressuscitaria, que ele não permitiria que ele enfrentasse a deteriorização. Então Jesus naquele dia ele ressuscita bem cedo. E depois que ele ressuscita, Jesus, no caminho de Emaús, ele vai ter esse encontro com os discípulos. E Jesus, ele pergunta, de que assunto ao qual entristece você? Porque Jesus sabia do coração daqueles homens. Jesus conhecia o seu discípulo. Jesus sabia do que eles estavam falando. E eles perguntam a Jesus: és tu peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E Jesus os questiona. Que coisas vocês estão falando? E eles contam a Jesus da visão deles o que aconteceu. Porque, irmãos, o homem, ele ainda com os olhos dele estava vendo que Jesus não ressuscitou, porque a palavra ela diz que os olhos dele estavam encobertos. Aquela tristeza que eles tinham estava encobrindo os olhos deles, de maneira que eles não conseguiam ver Jesus ali. Eles não conseguiam reconhecer o Mestre. A própria descrença deles estava criando uma barreira nos olhos deles. Assim como Maria estava tomada de tristeza, que ela não estava conseguindo enxergar Jesus, e ela pensa que Jesus é um jardineiro, ele era o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, e aí ela abre os olhos, ela fala, Rabone. Assim, igreja, tem hora que a gente passa por situações que a gente acaba a nossa descrença, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, porque Jesus disse, nós somos homens de pequena fé. E isso acaba nos cegando, mas Jesus está sempre do nosso lado. E Jesus pergunta a eles, que assuntos são esses concernentes? E eles falam a respeito de Jesus, porque Jesus ele pergunta aos discípulos dele na campina, ele pergunta, o que diz as multidões sobre mim? E alguns dos discípulos dizem que tu és Elias, os outros falam que tu és João. E Jesus ele pergunta, e a ti, Pedro? E Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus fala, falou bem, pois revelou o Espírito, não revelou a carne. Irmãos, a carne naquele momento ela estava cegando os discípulos de Jesus.
A carne, naquele momento, ela estava desacreditando que Jesus ressuscitou, mas o Senhor estava ali presente. A promessa de Deus, ela estava de pé na frente daqueles homens, e ela é na sua vida hoje. A promessa de Deus, ainda que você não esteja vendo com seus olhos naturais, Deus no espiritual, Ele já fez, Ele já ressuscitou. Ele está vivo de pé, e Jesus Cristo não estava em espírito ali, mas Ele estava em espírito em carne, no corpo glorificado. Aleluia. Amém. Então, Jesus, ele se questiona a respeito dos discípulos, e eles falam: tu não conheces o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus, ele pergunta: o que aconteceu? E eles falam a Jesus: Jesus de Nazaré, ele era um profeta, poderoso em palavras e obra diante de todo Deus, e que nós pensamos que ele era aquele que há de vir, mas os sacerdotes o entregaram à crucificação e morte. E Jesus, ele fala: ó homens tolos, tardios para crer em tudo que dizem os profetas. Jesus, naquele momento, estavam falando, porque aqueles homens já tinham recebido o testemunho de Maria, já tinham recebido o testemunho dos discípulos de Jesus, mas mesmo assim eles ainda não estavam crendo que o Senhor, ele tinha ressuscitado. Eles queriam ver com os olhos deles. E muitas vezes nós queremos ver a promessa de Deus realizada com nossos próprios olhos. Mas se Deus, ele falou que ele vai fazer, igreja, ele vai fazer. Ainda que seus olhos não estejam vendo, o olheiro, ele está trabalhando. E a palavra, então, ela vai dizer, igreja, que Jesus, ele continua a caminhada com os discípulos. E eles falam a Jesus: fique conosco, Senhor, pois já é noite. E Jesus, ele acompanha os discípulos deles. Eles insistem para Jesus, e Jesus acompanha eles naquele momento. Mesmo sem saber, eles estavam chamando a presença de Jesus para junto deles. E Jesus, ele é luz, então ele vai revelar àqueles homens o que os olhos deles não estão conseguindo ver. Jesus, ele vai revelar na sua vida o que os seus olhos não estão conseguindo ver. Aquilo ainda não tinha chegado ao coração daqueles homens. Tanto que quando eles estão assentados com Jesus, e eles falam, quando Jesus, ele abre a escritura perante aqueles homens, o coração deles começa a queimar. Por quê? Porque aquilo, a promessa ao qual eles estavam duvidando, descrendo, aquilo ao qual estava sentindo, que eles estavam tendo tristeza, estava sendo substituído agora pela alegria, estava sendo substituído pelas boas novas, estava sendo substituído pelo favor de Deus. Aquilo estava descendo até o coração. A promessa de Deus, ela estava entrando no ouvido daqueles homens, e ela estava descendo até o coração deles. E o coração deles queimava enquanto Jesus abria a escritura, pois o Senhor estava se revelando a eles, e a tristeza deles estava dando lugar à alegria. Então a palavra diz que enquanto Jesus estava à mesa, ele deu graças, partiu o pão. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e desapareceram à vista deles. Jesus desaparece à vista deles, e eles falam: não estava queimando no nosso coração enquanto ele falava da palavra e exposia as escrituras. Meus irmãos, Jesus, aleluia, qual é a palavra revelada? Ele é verdade, é espírito, ele é vida, ele é fiel para cumprir. Tem hora que Deus, ele te entrega uma promessa, ele te entrega uma direção, e a gente, devido à circunstância, devido à demora, porque a palavra de Deus, ela fala que o coração que entardece em ver a palavra, em ver a promessa, e ele adoece. O nosso coração, ele fica entristecido, porque por causa da demora da promessa, parece que Deus, ele está demorando, parece que Deus está tardando em cumprir. Mas assim como Deus, ele teve pressa, como Jesus fala, assim como ele cumpriu justiça na vida daquela mulher, como aquele juiz foi justo na vida daquela viúva que insistia, quanto mais o Senhor será rápido em cumprir tudo aquilo que vocês pedem. Mas quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele encontrará fé?
Oh, meus irmãos, Jesus naquele momento já tinha realizado a promessa dele. Ele ressuscitou para que aqueles homens tivessem vida, para que nós tivéssemos vida. Ele venceu a morte. Ele venceu a garra da morte. Aleluia. E ele estava prestes a subir para o Pai para nos preparar lugar. Jesus estava cumprindo todas as promessas que ele tinha cumprido ao discípulo. Que ele ressuscitaria, que ele permaneceria no ventre da terra, mas que ele não continuaria morto e que ele seria fonte de vida eterna para que todo aquele que creia nele não morresse, mas tivesse a vida eterna, que ele subiria e nos prepararia lugar para receber para si mesmo. Jesus, ele estava cumprindo todas as promessas. Ele estava cumprindo todas as promessas que ele tinha prometido, irmãos. Mas, irmãos, aquela tristeza, então ela estava cobrindo o coração daqueles homens, e eles achavam que o Senhor, ele não cumpriria a promessa. Só que Jesus, ele abre as Escrituras, ele abre a palavra de Deus, ela é luz, e a palavra de Deus, ela revela que a promessa já cumpriu e ela está ali diante dos olhos dele. Então toma essa palavra profética para a sua vida. Ainda que seus olhos não estejam vendo, ainda que a tristeza esteja tomando conta dos seus olhos, esteja cobrindo o seu coração, ainda que você ache que a promessa do Senhor ela entardece, o Senhor vai abrir seus olhos para que você contemple algo que não desceu ao seu coração. Você vai orar e vai se alegrar, pois a palavra, a promessa do Senhor na sua vida, ela irá se cumprir. Aleluia. E aqueles homens, eles voltaram glorificando a Deus e foram ter com o discípulo. Então Jesus, ele aparece novamente àqueles homens, anunciando a eles que eles teriam que permanecer ali até serem revestidos do alto. Jesus, ele vai cumprir todas as promessas na sua vida e ele vai se revestir com a autoridade do alto. Você vai ter promessas sobrenaturais com o Senhor. Você vai ter experiência que você nunca viu. Só creia. Ainda que você não creia, ainda que você duvide, assim como Sara, Deus é o Deus do impossível, não há impossíveis para Deus. E Ele, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida, Ele vai cumprir. Então, irmãos, não seremos, como Jesus falou a Tomé, descrentes, mas sejamos crentes. Ainda que a nossa fé esteja pequena, do tamanho do grão de mostarda, se ela estiver no lugar certo que é Jesus, ela cresce. Ela se torna como o Líbano do cedro, que ele pode crescer pouco por cima, mas para dentro da terra ele tem raiz. E depois de 4 anos, ele começa a crescer 4 vezes mais, e ele se torna uma das maiores árvores que existe. Aleluia. Uma árvore frondosa, que mesmo em meio aos desertos, ela dá fruto. Mesmo em meio aos desertos, ela renova suas folhas. Aleluia. Então pega essa palavra para a sua vida. Eu desejo uma boa noite para todos os irmãos. Que Deus venha abençoar vocês. Ele venha trazer um descanso e refrigério. Amém. Em nome de Jesus.